Olá, pessoal! O conceituando e praticando de hoje é sobre conjunto-solução da equação de segundo grau. Quais são os nossos objetivos? Conhecer o conceito de equação de segundo grau, conhecer o conjunto-solução de uma equação de segundo grau e verificar se determinados valores são raízes de uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau. O que é? Equações de segundo grau são expressões algébricas que possuem sinal de igualdade e os expoentes de suas incógnitas têm pelo menos um valor máximo igual a 2. Temos dois exemplos aqui para vocês. 3 vezes x ao quadrado menos 2 igual a x mais 8. 5 vezes m ao quadrado menos 2 vezes m igual a 15 mais 8. Nós podemos verificar nessas duas expressões a incógnita e as suas incógnitas, os seus expoentes têm um valor máximo de 2, tá bom? Também podemos verificar o sinal de igualdade. Raízes da equação de segundo grau. Nós podemos falar em raízes, conjunto solução ou conjunto verdade. São termos que representam a mesma coisa. Tem algumas pessoas ou livros que vão falar raízes da equação, outros vão falar conjunto solução e outros conjunto verdade. Mas o que são esses termos? O que significam? Esses termos, raízes, conjunto solução ou conjunto verdade, são números em que a gente coloca no lugar da incógnita, ou seja, da letra, e quando nós efetuamos esse procedimento, vamos encontrar uma expressão verdadeira, tá bom? Vamos ver isso com mais detalhe na próxima página. Mas vale ressaltar que uma equação do segundo grau pode ter duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais ou não possuir nenhuma raiz real, tá bom? Vamos verificar o seguinte. Nós temos essa equação de segundo grau e vamos verificar se o 2 negativo é ou não raiz desta equação. Vamos lá? X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. Eu reescrevi a equação aqui embaixo, tá? No lugar do x, vamos colocar o valor 2 negativo. Assim temos 2 negativo ao quadrado menos 3 vezes 2 negativo menos 10 igual a zero. 2 negativo ao quadrado é 2 negativo vezes 2 negativo, que vai dar 4 positivo. 3 negativo vezes 2 negativo vai dar 6 positivo, menos 10. 6 mais 4, 10. 10 menos 10, 0. Aqui nós chegamos à seguinte expressão: 0 igual a 0. Essa expressão é verdadeira? Sim, é verdadeira. Dessa maneira, podemos dizer que o valor 2 negativo é raiz, conjunto solução ou conjunto verdade desta equação. X ao quadrado menos 3 vezes x menos 10 igual a zero. Agora vamos verificar se o zero é raiz dessa equação. Primeiro passo, escrever a equação x ao quadrado
menos 3x menos 10 igual a zero. Segundo passo, vamos colocar no lugar do x ou da incógnita o valor zero. Então temos 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 menos 10 igual a zero. 0 ao quadrado é 0, menos 3 vezes 0, 0, menos 10. 0 menos 0, 0. 0 menos 10, 10 negativo. Chegamos a essa expressão aqui, ó, 10 negativo igual a 0. Isso é verdade? Falso. Não é verdade. Assim, podemos dizer o quê? Que o zero não é raiz dessa equação, tá bom? Agora, vamos verificar o outro valor. Valor 5 positivo. Primeiro passo, escrever a expressão, a equação do segundo grau, né? X ao quadrado menos 3 vezes x menos 10 igual a zero. Em seguida, no lugar da incógnita ou do x, vamos colocar o 5 positivo. Assim temos 5 ao quadrado menos 3 vezes 5 menos 10 igual a zero. 5 ao quadrado é 5 vezes 5 que dá 25. Menos 3 vezes 5, 15. Multiplicação de um número negativo com outro positivo, o resultado é negativo. Depois vem o menos 10, né? Igual a zero. 25 menos 15, 10. 10 menos 10, 0. Assim, chegamos a esta expressão aqui, ó. 0 igual a 0. É verdade? Sim, é verdadeiro. Desta maneira, podemos dizer que o 5 positivo ele é a raiz, conjunto solução ou conjunto verdade desta equação, que é x ao quadrado menos 3 vezes x menos 10 igual a zero. Dessa maneira, podemos dizer o quê? Que o conjunto solução desta equação é 2 negativo, 5 positivo. Agora, vocês vão realizar esta atividade no caderno de vocês. Vocês vão pausar o vídeo e verificar se o 5 negativo e o 3 positivo são raízes reais das equações do segundo grau que estão indicadas aqui na tela de vocês. Vamos resolver essa atividade de consolidação. Exercício A, nós temos a equação x ao quadrado menos 8x mais 15. Primeiro passo, escrever a expressão x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Nós queremos saber se o 5 negativo é raiz dessa equação. Vamos ver? Então, no lugar do x, eu coloco 5 negativo. Fica 5 ao quadrado menos 8 vezes 5 negativo mais 15 igual a zero. 5 ao quadrado dá o quê? 25. Nós temos negativo vezes um número negativo, positivo.
8 negativo vezes 5 negativo. 8 vezes 5, 40. Multiplicação de dois números com sinais iguais, positivo. Mais 15. 25 mais 40, 65. 65 mais 15, 80. Assim chegamos nessa expressão. 80 igual a zero. É verdade? Falso. Então, 5 negativo não é raiz de x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Vamos indicar aqui, ó. 5 negativo não é raiz dessa expressão, tá? Agora vamos ver o 3 positivo. Copiar a expressão x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. No lugar do x, coloco 3 positivo. Fica 3 ao quadrado menos 8 vezes 3 mais 15. Nesse procedimento aqui, eu coloquei o 3 entre parênteses. Não é obrigatório, pois ele é um número positivo, tá bom? Só é obrigatório se for número negativo. Mas não tem problema se colocar quando for positivo. Vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 8 vezes 3, 24. Multiplicação de número negativo com outro positivo, negativo. Mais 15 igual a zero. 9 menos 24 dá menos 15. Mais 15. 15 negativo mais 15, zero. Chegamos numa expressão 0 igual a zero. Isso é verdade? Sim. Isso quer dizer o quê? Que o 3 positivo é raiz dessa equação, tá bom? Exercício B. Temos x ao quadrado mais 5x igual a zero. Queremos saber se o 5 negativo é raiz dessa equação. Vamos colocar o 5 negativo no lugar do x. Temos 5 negativo ao quadrado. Aqui os parênteses são obrigatórios porque o número é negativo. Mais 5 vezes 5 negativo. 5 negativo ao quadrado, 25. 5 positivo vezes 5 negativo, menos 25. 25 menos 25, zero. Aqui, ó, chegamos numa expressão verdadeira. Sim, o 5 negativo é raiz dessa expressão. Então, vamos colocar. 5 negativo é raiz desta equação. Agora, vamos verificar se o 3 positivo é raiz desta equação. Para saber, temos que colocar o 3 no lugar do x. Assim, temos 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 igual a zero. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 3, 15. 15 mais 9, 24. Chegamos numa sentença não verdadeira, falsa. Desta maneira, o 3 positivo não é raiz desta equação, tá? Vamos indicar isso. 3 positivo não é raiz. Exercício C. Temos x ao quadrado menos 9 igual a zero. Será que 5 negativo é a raiz dessa expressão? Vamos ver. 5 negativo ao quadrado. Estamos colocando 5 negativo no lugar do x.
menos 9 igual a 0. 5 negativo ao quadrado vai dar 25. 25 menos 9 dá 16. Assim temos uma expressão falsa. 16 não é igual a 0. Assim podemos dizer o quê? Que 5 negativo não é raiz dessa equação. Agora, vamos verificar o 3 positivo. Vamos colocar o 3 positivo no lugar do x. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. Assim, chegamos numa sentença verdadeira. Isso quer dizer o quê? Que o 3 positivo é raiz desta equação, que é x ao quadrado menos 9 igual a 0. O que vimos? Conhecemos o conceito de equação do segundo grau. Conhecemos o conjunto de solução de uma equação de segundo grau e verificamos se determinados valores são ou não são raízes de uma equação de segundo grau.